Vamos continuar a fazer uma introdução aos elementos que podemos utilizar para iniciar a nossa modelação e, neste caso concreto, para falar de outros elementos que são fundamentais também na modelação 3D. Estamos a falar concretamente em splines e generators. Alguns exercícios de modelação onde vamos procurar criar elementos mais orgânicos, isto é, com curvaturas mais acentuadas, com um tipo de enredo mais complexo de modelar a partir de primitivas, nós vamos poder recorrer a alguns elementos extra. Neste caso concreto, imaginem, por exemplo, a circunstância de querermos modelar um copo. Ora, no caso de querermos modelar um copo e olhando aqui para as primitivas a partir das quais nós podemos começar o nosso objeto, é claro que nós teríamos sempre a possibilidade de definir aqui, por exemplo, um oil tank e começar a remover-lhe elementos, etc. e a partir daqui criar um copo. Mas, de qualquer das formas, vamos imaginar um copo ou, num caso específico, um cálice. Um cálice, estamos a falar genericamente de um copo com um pé, com uma base e com um espaço para ser colocado o líquido. Ora, neste caso concreto, é um exemplo muitas vezes utilizado para demonstrar as grandes potencialidades que têm splines. Splines são genericamente aqui estes objetos que nós aqui temos, ok? São as linhas. As linhas que nós temos aqui já pré-concebidas, neste caso temos a possibilidade de ter aqui um círculo, e se nós clicarmos aqui, vamos ter aqui uma circunferência, ok? Aqui diz circle, mas genericamente o que nós temos é uma circunferência, porque o que de facto aqui temos é apenas uma linha. Ora, o que é que acontece no caso do circle? Se nós procurarmos renderizar, ao contrário do que acontece se tivermos um cubo, reparem, apenas vai aparecer o cubo. Isto é, as linhas não são por si próprias objeto de renderização, portanto nunca fazem parte do resultado final do nosso modelo, mas elas são utilizadas para definir diversos elementos. Não só a possibilidade de podermos produzir modelos a partir destas linhas, mas também produzir caminhos, por exemplo, para a animação. Mas vamos aqui mostrar muito rapidamente como é que nós podemos tirar partido das linhas. As linhas podem ser então utilizadas nestes formatos que já existem criados por defeito. Vamos, por exemplo, aqui selecionar o retângulo, podemos colocar aqui um retângulo, podemos alterar as dimensões do retângulo, podemos ir aqui ao retângulo e ao objeto e alterar as suas características. Reparem, o retângulo vai aumentar ou diminuir e passa a ser, em vez de um quadrado, um retângulo mesmo. Okay? Nós podemos mexer com todas estas características, como acontece também no caso do círculo, podemos transformar numa elipse e neste caso concreto podemos aqui fazer diversas modificações. Será muito simples perceber que este é o quadro dos atributos e aqui no painel dos objetos onde nós podemos fazer essas alterações. A importância destas linhas, no entanto, é a seguinte: nós podemos utilizá-las em combinação com aquilo que são chamados aqui neste caso, os generators. Ora, os generators que nós também encontramos aqui colocados neste pequeno quadro, ok? Eles são genericamente o quê? Eles estão aqui divididos em três grupos. Okay? Tem aqui o Subdivision Surface, que depois iremos explorar num outro vídeo e vamos ver qual é a grande vantagem da utilização deste tipo de mecanismo. Depois temos aqui 4 elementos que vamos estudar, que é o Extrude, o Lathe, o Loft e o Sweep. E depois temos aqui o Bezier, que não interessa agora para o momento. Mas vamos ver de que forma é que, por exemplo, aqui as linhas podem funcionar para criar objetos para modelação. Reparem que os próprios ícones acabam por identificar qual é o próprio comportamento. Aqui temos, por exemplo, no caso do Extrude, temos aqui uma linha que era aqui um quadrado a branco e depois temos o resultado a verde. Ora, significa isto que se eu selecionar aqui o Extrude, vamos poder colocar dentro dele o círculo, ok? Não é o extrude aqui dentro, porque assim não vamos ter qualquer resultado, mas sim o círculo dentro do extrude. E reparem, quando eu colocar o círculo dentro do extrude, o que vai acontecer genericamente é que o extrude, através das suas propriedades, vai transformar o meu círculo num objeto, ok? Reparem como foi muito rápido fazer aqui este tipo de objeto. E depois iremos ver em próximos vídeos que tipo de propriedades e resultados nós podemos obter. No entanto, reparem, por exemplo, no seguinte: eu posso desenhar linhas diretamente aqui com a pen, neste caso. Em vez de utilizar uma linha pré-concebida, eu posso desenhar com a pen. No entanto, vamos reparar o seguinte, é que se eu estiver a desenhar aqui nesta perspectiva, no meu viewport, o que vai acontecer é que os meus pontos eu não estou a controlar se eles estão na horizontal, na vertical, se estão deitados, etc. Reparem o que é que acontece quando eu rodo, eles estão aqui
ligeiramente mais tortos e depois a partir de uma determinada altura eu vou passar a ter aqui uma espécie de um esparguete que não me interessa rigorosamente nada. Então o que acontece? Neste caso eu vou apagar aqui a spline, que é o objeto resultante deste desenho ali, vou apagar dali e vou mudar a minha perspectiva para uma outra câmara, ok? Vou clicar com o botão direito do rato, ou melhor, neste caso com o botão do meio, e vamos colocar aqui o front. E eu falei aqui no desenho de um cálice, ok? Então vamos desenhar aqui um cálice. E o que eu vou fazer genericamente é desenhar apenas metade do cálice. Vou desenhar o seu perfil. Ora, eu vou clicar aqui, ok? Vamos puxar mais ou menos para aqui. Este não é um exercício de modelação perfeito, é apenas para mostrar as potencialidades. Vamos fazer aqui este efeito. Vamos colocar aqui este efeitozinho, vamos desenhar ali, reparem como as linhas têm estes handles, ok? Vamos colocar ali no topo, vamos agora baixar até aqui, ok? Vamos fazer assim, vamos tentar arrastar aqui o nosso ponto depois e vamos colocar aqui este ponto aqui no meio, ok? Encostado a este eixo central. Temos os nossos pontos desenhados, agora reparem, podemos selecioná-los, podemos arrastá-los aqui um bocadinho mais para os cantinhos, ok? Estes handlezinhos, que são estes pequenos pontos, nós podemos mexer neles para alterar a curvatura. Vamos aqui baixar ligeiramente, vamos baixar este também ligeiramente e vamos ainda baixar este ligeiramente também. Ora, o que eu estou genericamente aqui a fazer é o seguinte, estou a desenhar o perfil do meu copo, ok? Não está totalmente perfeito, também não é o objetivo deste vídeo ter aqui um copo muito perfeitinho. Mas agora reparem o que é que acontece quando eu regresso ao meu modo de perspectiva. Neste caso concreto tenho aqui a minha spline desenhada, ok? A minha linha. Ora, eu posso utilizar aqui um generator que é o lathe. E o lathe vai fazer o quê? Vai fazer exatamente isto que a imagem mostra. Reparem, eu vou aqui mostrar o lathe. Eu tenho aqui um perfil e ele genericamente vai criar um eixo à volta do qual vai fazer uma geratriz com esta linha. Reparem só no efeito que acontece aqui. Neste caso, vou colocar o spline no lathe e reparem como rapidamente ele fez o meu copo a partir desta spline. E eu posso, inclusive, fazer o seguinte. Vou selecionar aqui o meu objeto, vou escolher a opção X-Ray, selecionar a spline e vamos aqui mexer a spline, por exemplo, ok? Vamos aqui selecionar especificamente pontos da minha spline. Vamos ver se somos capazes de selecionar pontos. Eu tenho aqui um ponto, por exemplo, e reparem agora o que é que acontece quando eu altero a minha spline. Automaticamente o meu objeto, eu vou tirar daqui, neste caso o enable está correto, ok, mas eu vou tirar aqui o X-Ray e vamos mexer aqui na nossa spline. Reparem o que é que acontece, o meu objeto vai sendo modificado à medida que eu vou alterando a linha que serviu de perfil à origem do modelo, ok? E reparem então como é que nós podemos alterar o aspecto aqui do nosso objeto de uma forma extremamente simples, utilizando para isso aqui a spline, neste caso as linhas, e utilizando os generators. No próximo vídeo vamos continuar a falar sobre os generators, porque eles são extremamente importantes na nossa modelação 3D.